Amém. Tá conectado já. Amém. A paz do Senhor Jesus. Boa noite para todo mundo, né? Do YouTube, do Facebook, do Instagram. Amém. Pessoal que vai ouvir pelo áudio. Pessoal do Meet, para Silvana, para Jéssica, para o Tiago, para Hallow, né? Para Hallow. Para Maria Oliveira, para o Bruno, para Eliane. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Hoje a gente vai falar sobre o Salmo 65. O Salmo 65 é um salmo que fala sobre gratidão. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu vou até dar um exemplo ali do povo de Israel durante o deserto. Com o passar do tempo, a gente deixa de ser grato pelas coisas, né? As coisas passam a ser comuns, naturais, né? Então a gente para de agradecer. A gente deixa de agradecer por algumas coisas e a gente passa a observar o que não tem, né? A gente deixa de agradecer o que acontece, o que tem, e a gente para olhar o que não tem. A paz, Elizabeth. E a gente vai falar sobre isso hoje. Amém. Eu vou fazer a oração agora e a gente começa então a falar sobre o Salmo 65. Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua santa presença, diante da Tua santa palavra, Pai. Amém. Deus, vem falar conosco, Pai. Amém. Se revela para cada um de nós de uma forma clara, de uma forma simples e de uma forma inconfundível, Pai. Amém. Meu Deus, nos mostra a Tua verdade, Pai. Torna o seu falar claro aos nossos ouvidos, aos nossos corações, à nossa mente, para que não venhamos a ser confundidos pelas mentiras de Satanás, que não venhamos a ser confundidos por falsas doutrinas, Pai, amém. Porque nós estamos aqui para conhecer da Tua verdade, Pai. Nós não queremos perecer, mas sim conhecer a Tua verdade que liberta, amém. Meu Deus, que o Senhor me use, Pai, em nome de Jesus. Use a minha boca para pregar o Teu evangelho, para pregar a Tua palavra. Senhor, que da minha boca saia somente a Tua verdade, Senhor. Espírito Santo, me usa. Usa a minha vida, me faz um canal de bênção, Pai, em nome de Jesus. Que a Sua palavra corra sem obstáculos, que a Sua palavra ultrapasse fronteiras e barreiras, Pai, em nome de Jesus. Que a Sua palavra chegue a todo aquele cativo, oprimido, que precisa ser liberto, Pai, amém. Que a Tua palavra chegue a todo aquele que ainda não conhece a Sua verdade como ela é, mas que foi confundido pela falsa religião, pela falsa doutrina. Que a Tua palavra chegue até essa pessoa de uma forma inconfundível e que ela seja liberta, Pai, amém. Meu Senhor, que o Senhor, Pai, me use de uma forma extraordinária, com ousadia, com intrepidez, Pai. Que cada palavra que sair da minha boca saia com bom gosto. Que o Senhor as tempere com sal, para que todo aquele que as ouvir sinta um bom gosto que ela tem, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Torna o meu falar ao Teu respeito, Senhor, irresistível e apaixonante. Que todo aquele que me ouvir falar acerca de Ti não resista, Pai. Se entregue a Ti, mergulhe na Tua presença, mergulhe na Tua palavra, Pai. Venha receber cada vez mais de Ti, em nome de Jesus. Senhor, nós também reconhecemos, Pai, a nossa condição de pó, nossa condição de nada, Pai. Nós reconhecemos que nós somos humanos, nós somos falhos. E por isso nós viemos à Tua presença e lhe pedir perdão, Pai. Perdão até mesmo pelos pecados ocultos a nós mesmos, pelos pecados que nós cometemos sem perceber, pelos pensamentos pecaminosos que nós temos, Pai. Que o Senhor nos perdoe, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos mudar, nós queremos ser diferentes. Que o Senhor nos ajude, Pai, nessa mudança. Nos transforma, Pai, em nome de Jesus. Nos ensina a ser santos, Pai. Nos ensina, Pai, a obediência, Senhor, em nome de Jesus. Guia os nossos passos, Pai. Abençoa os nossos caminhos, Senhor. Nos conduza pela mão, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Porque se o Senhor nos conduzir pela mão, nós não teremos medo de caminho algum, Pai. Nós não teremos medo de andar no vale da sombra da morte, porque a Tua mão nos conduz, Senhor. Meu Deus, que os Seus anjos estejam ao nosso redor, que o Seu exército seja conosco e nos proteja de todo o mal. Que o Senhor, meu Deus, ordene aos Seus anjos para que Ele nos carreguem no colo,
para que não venhamos a tropeçar, não venhamos a cair. Amém, Deus. Senhor, que o Senhor transforme os nossos corações, que o Senhor transforme as nossas mentes, que o Senhor nos transforme, Pai, em nome de Jesus. Que a Tua palavra penetre em cada um de nós, com os efeitos que ela tem, Pai. Nos convencendo dos nossos pecados, nos convencendo das nossas falhas, nos convencendo dos nossos erros, nos levando à verdadeira mudança, à verdadeira transformação, não só de mente, mas de atitude, Pai, em nome de Jesus. Que venhamos a ser Cristo nessa terra, Pai. Que venhamos a pregar o verdadeiro evangelho. Que não venhamos a ser enganados, Pai, mas que venhamos a libertar pessoas através da Tua verdade, do Teu evangelho, Senhor. Em o nome de Jesus, que o Senhor nos proteja de todo mal. Amém. Amém. Então, hoje a gente vai falar sobre o Salmo 65, tá? O Salmo 65 é um salmo de gratidão. Israel, quando ele saiu do Egito, Israel andou pelo caminho do deserto, né? Para eles chegarem em Canaã, do Egito até Canaã, eles teriam que passar pelo deserto ali, né? E eles fizeram o caminho do deserto. Durante essa peregrinação no deserto, até eles chegarem até Canaã, Deus havia enviado para eles um sinal. Era um sinal espetacular. Era um sinal que fazia com que eles tivessem a certeza que Deus era com eles. Que sinal era esse? Era uma coluna de nuvem de manhã e uma coluna de fogo à noite. Gente, imagina só a condição dessas pessoas. Eles eram escravos, né? Que acabaram de ser libertos mediante aquela manifestação poderosa de Deus pelas pragas, né? Aquelas pragas, eu já falei isso no livro de Êxodo, cada praga, né, era uma luta contra deuses egípcios, né? Deus ali estava vencendo deuses egípcios, era uma luta de deuses. Era isso, as pragas. Então, Israel sai de lá sabendo o Deus poderoso que eles têm. E eles eram escravos. E eles saem libertos. E esse Deus não poupou esforços de libertar seu povo da escravidão, né? Tudo isso anunciava a Cristo, né? A gente lembra, né? Que Jesus Cristo disse, né? A Bíblia inteira fala acerca de mim. Toda a Escritura fala sobre mim. A Bíblia diz isso, né? O Antigo Testamento, na verdade, é sombra do Novo Testamento. É sombra do que viria, né? Vocês não viam a verdade, viam sombras da verdade, né? Tem até um exemplo legal, né, de Platão, né? Platão, ele tem um mito da caverna, ele fala que existiam pessoas que moravam numa caverna e eles eram acorrentados, eles nasceram, cresceram nessa caverna e a única coisa que eles podiam ver era a parede, eles ficavam virados para a parede. E o que acontece? Atrás deles tinha um fogo. E esse fogo iluminava toda criatura que andava na porta da caverna. E eles conseguiam ver a sombra na parede. Então, passava um pássaro, eles iam à sombra do pássaro. Mas eles não conseguiam ver o pássaro realmente como um pássaro era. Eles não viam penas, não viam cores. Eles não viam exatamente como era a coisa. Eles só viam sombras. E a Bíblia diz que o Novo Testamento é isso. São sombras da verdade que é revelada em Cristo. Então, tudo isso eram sombras do que Cristo vem apontar depois, né? Inclusive essa história, né? De Israel sendo liberta do Egito. Tudo isso anunciava a Cristo a nossa libertação do pecado, que Deus não pouparia esforços para nos libertar da nossa escravidão, como Ele fez, né? Entregou seu único filho daquela forma. Então, tudo isso apontava para isso. E então, esse povo, gente, foi liberto da escravidão. Durante essa caminhada no deserto, porque até chegar à terra prometida, eles tinham que fazer uma caminhada pelo deserto. E não é fácil andar no deserto. No deserto era um lugar perigoso, havia serpentes, animais traiçoeiros no deserto. Mas a Bíblia diz que enquanto esse povo era fiel a Deus, Deus os mantinha protegidos. E nem sequer as roupas deles envelheceram, nem os sapatos desgastaram, eles andando no deserto, gente. E então, esse povo, imagina, eles andando no deserto, determinado momento, eles com fome,
Deus envia o maná dos céus, começa a cair pão dos céus. E no primeiro dia eles falaram: nossa, nosso Deus é poderoso. Uau, que Deus é esse? Manda pão do céu pra gente. Então eles veem uma coluna de nuvem, e essa coluna de nuvem ia guiando eles, e eles falam: nossa, nosso Deus é poderoso. Todos que passam por nós veem a manifestação do nosso Deus. Todo mundo que passa por aqui vê essa coluna de nuvem enorme que anda com a gente, que vai guiando a gente, né? E à noite essa coluna de fogo. E no começo, isso era algo que eles se apoiavam para lembrar quem é o Deus deles. Mas com o passar do tempo, essa coluna de nuvem, essa coluna de fogo, esse maná que descia dos céus, passou a ser natural. E é esse o problema, é isso que vai falar o Salmo 65. É esse o problema que a gente tem. Com o passar do tempo, o que é um milagre passa a ser normal. E a gente já não enxerga mais como um milagre. A gente quer mais. A gente acha pouco que a gente tem. E foi o que aconteceu com esse povo. Esse povo, eles recebiam o pão dos céus. O maná descia. Eles eram guiados pelo próprio Deus. A coluna de nuvem e a coluna de fogo guiava esse povo no deserto. Deus os protegia. Mas com o passar do tempo, eles já não olhavam a coluna de nuvem como um milagre. Fazia tantos anos que eles iam aquela coluna ali, que eles já se acostumaram. Fazia tanto tempo que eles iam aquele fogo ali à noite, que eles já passavam e já nem ligavam mais. Eles não lembravam mais que aquilo era uma manifestação de Deus na vida deles. E assim eles ficaram 40 anos, gente. Foram 40 anos com a coluna de nuvem e a coluna de fogo, e eles se esquecendo do Deus que estava com eles. E eles se esquecendo dos milagres que Deus fez. Começaram a se esquecer dos milagres que Deus fez no Egito, começaram a se esquecer dos milagres que Deus fazia todo dia, porque não precisava fazer mais. O maná que descia dos céus já era um milagre todo dia. Tudo bem que não vinha dia de sábado, mas era um milagre. Aquela coluna de nuvem, aquela coluna de fogo, era um milagre todo dia. Era um milagre aquilo estar ali todo dia. Mas passou a já não ser mais importante para aquele povo aquilo. E o povo já não via mais milagre. E assim somos nós. Às vezes, sabe, a gente para de ver o milagre que há em nossas vidas. Todo dia há um milagre. Todo dia há um milagre. É um milagre eu estar respirando. Tem tanta gente que respira, gente, com a ajuda de cilindro de oxigênio. É um milagre nós vermos sem tanta gente que não tem o dom da visão, que não pode ver. É um milagre ouvir, tem gente que não pode ouvir, não pode falar. Tem gente que não pode andar, não pode se mexer. Há tantos milagres nas nossas vidas e são milagres diários. A pessoa pode estar reclamando de estar dentro de um metrô indo trabalhar, mas existe alguém em algum lugar no mundo que está chorando, procurando um emprego. Que daria tudo para estar no metrô indo trabalhar. Tem tanta gente que reclama dos filhos. Esse menino só me dá trabalho. Esse menino não sei o quê. E tem tanta gente chorando querendo ter filhos. Tem tanta gente que reclama da mãe, do pai, do filho, do irmão, do marido. E tem tanta gente que queria ter tudo isso, gente. Tem gente reclamando do marido. E tem gente chorando porque o seu marido foi embora. Porque o marido morreu. Então, o problema da gente é que a gente se acostuma, né? A gente se acostuma a ver. Eu vejo todo dia. Não é mais um milagre. Eu vejo todo dia. E a gente esquece que aquilo é um milagre. Eu ando todo dia. Eu esqueço que isso é um milagre. Eu ouço todo dia. Eu esqueço que isso é um milagre. Às vezes a gente só se apercebe, só nota que aquilo é um milagre quando a gente perde. Aí é tarde demais. Às vezes não, mas às vezes é. Eu antes, né, durante um bom tempo da minha vida, eu trabalhava de domingo a domingo. Trabalhava que nem uma doida, louca, não tinha tempo para nada. E eu tinha muita vontade, eu ia às vezes para a igreja, eu ouvia às vezes
a pregação, nunca tinha lido uma Bíblia. E eu queria muito ouvir a voz de Deus, queria muito, mas eu falava, Deus, agora não tem tempo não. Vivia falando isso pra Deus. Então, de repente, Deus permitiu que uma doença degenerativa viesse na minha vida. E eu fiquei em cima de uma cama por 1 ano e pouquinho, sem movimentar nada. Não movimentava nem a cabeça, nem os braços, nem nada. Gente, eu precisava receber comida na boca, as pessoas me limpavam, as pessoas tinham que me dar banho, tudo. Então eu parei pra pensar, poxa, caramba, eu tinha tanto. E eu achei que eu precisava de mais. Eu me matava de trabalhar achando que eu precisava de mais. E o que eu tinha já era o suficiente. E eu me arrependi, gente, me arrependi verdadeiramente. E depois eu fui voltando, né? Deus me deu uma nova chance. Eu fui voltando, gente. E é sério, quando eu lembro assim hoje, eu odiava. Ai, como eu odiava andar de ônibus, gente, eu odiava. Eu andava de ônibus bufando, com raiva. Eu ia trabalhar bufando, pegava o ônibus bufando. Quando eu voltei a andar, né? Eu andava ainda com bengala, né? Andava ainda com dificuldade. Mas quando eu fui pegar o ônibus pela primeira vez sozinha, eu chorei. Chorei de pegar um ônibus. Chorei de pegar um ônibus. Eu falei, Senhor, obrigada por me deixar pegar um ônibus sozinha. Porque eu fiquei, acho que uns 3 anos, gente, sem poder pegar um ônibus. Piorou sozinha. As pessoas tinham que me ajudar, sabe? Eu não me movimentava. Então a gente só dá valor quando a gente perde. E às vezes a gente perde de vez. Às vezes a gente não recupera. Às vezes Deus dá uma segunda chance, mas não é sempre, gente. Não é sempre. A gente precisa aprender a olhar para a vida com o olhar certo. Eu já disse uma vez isso. A gente tá dentro do mesmo ônibus. Todo mundo tá dentro do mesmo trem, do mesmo ônibus. Existem 2 paisagens pra gente olhar. Tem uma paisagem cinza, que é só um muro grande cheio de pedra. E existe outra paisagem, que é uma grama verde cheia de flores. Eu decido para que lado eu vou olhar. Sabe aquela história do copo meio cheio, do copo meio vazio? É isso. Houve um tempo na minha vida que, gente, eu tinha dó de mim mesma. Eu tinha dó de mim mesma. Meu pai do céu. Tudo era um terror, tudo era um horror, era muita dor. Nossa, eu aumentava minha dor, tudo doía muito. Ah, era um sofrimento exagerado, gente. No começo você até vai, você até curte aquela dor no começo, mas chega uma hora que já não é mais gostoso. E você tem que decidir. Você vai continuar curtindo essa dor ou você vai se esforçar para sair dela? A Bíblia diz, né? Deus diz: se esforça, que então eu te darei forças. Então eu parei um dia para pensar, não é essa vida que eu quero ter. A vida em que eu mesma tenho dó de mim mesma. Eu quero uma vida de superação. Eu quero uma vida diferente. Eu quero parar de aumentar minha dor. Eu aumentava minha dor. Nossa, tudo era gente. Sabe parece aquele adolescente que tudo tá morrendo, né? É isso. Eu era assim. Então eu parei com isso, sabe? Eu decidi olhar diferente para a vida. Em vez de parar e ficar olhando o que eu não tenho, o que eu perdi, o que eu ainda não consegui, eu parei para olhar o que eu tenho, o que eu conquistei, o que eu consegui. E esse olhar mudou minha vida. Se eu não me engano, é Albert Einstein. Se eu não me engano, Einstein fala isso. Que existem 2 formas, né? Ele era judeu, né? E ele diz assim, tem 2 formas de você olhar a vida. Gente, eu vou falar por cima, não lembro muito bem. Mas ele fala algo assim. Existem 2 formas de você levar a vida. Murmurando, lamentando, reclamando. Ou enxergar milagre em tudo. Só existem essas 2 formas. Ou você começa a olhar o milagre em tudo, ou você reclama de tudo. Não tem outra alternativa, não tem um meio termo. E eu decidi olhar e ver milagre em tudo.
Hoje eu sou o tipo de pessoa que sai na rua e eu olho e falo, nossa, que flor linda. Sabe quando você admira até a natureza? Esses dias eu tava na rua e eu vi uma flor, gente, tão linda. Era laranja com vermelho, com rosa. Nossa, gente, se fosse pintada não sairia tão boa por alguém, sabe? E eu olhei e falei, nossa, que perfeição de Deus, né? O dedo de Deus é perfeito. Teve uma vez também eu voltando com minha sogra da casa do meu cunhado, a gente viu, havia estrada, né? Caminho de praia, então tem bastante mato, né? Bastante verde. E tem um lugar, gente, parece que é desenhado pelo. A gente acharia que era pelo homem trabalhado, de tão perfeito que é aquilo. E não é, é a natureza. Então é esse olhar, sabe? A gente tem que decidir ter esse olhar, um olhar de gratidão, o olhar onde vê Deus nas coisas, né? A Bíblia diz isso, para a gente tomar cuidado para o lugar onde a gente olha. Às vezes a gente está parado olhando para o ímpio. A gente tem que parar e olhar para o justo. Às vezes a gente está parado olhando para quem pratica o mal. A gente tem que parar e olhar para quem pratica o bem. Faz diferença o nosso olhar, né? Sobre tudo, né? Faz diferença. Aí então, no Salmo 65, é sobre isso, né? É sobre gratidão. Davi aqui começa a agradecer a Deus. No versículo 1, Davi diz assim: A ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Davi está dizendo, Deus, o louvor em Sião espera somente em ti. Todas as nossas canções, todos os nossos louvores, toda a nossa adoração é a ti, Deus. Não há um outro Deus que nós esperamos nada. Não espero nada, tem gente que fala mãe natureza, né? Não espero nada disso não. Todo o meu louvor, toda a minha adoração é para ti, Deus, porque é em ti que nós esperamos. Não esperamos em outro Deus. E é a ti que nós pagaremos os nossos votos. Hoje a gente faz orações e a gente suplica para que os nossos desejos sejam concedidos, né? Sejam realizados. E a gente faz votos, né? Que se aquilo for realizado, eu vou fazer tal coisa, né? E nós vamos cumprir ele para o Senhor, Deus. Porque eu sei que é o Senhor que vai fazer, não é nenhum outro Deus, não. Porque a gente faz votos somente para o Senhor, Deus. Aqui Davi está dizendo, não há um outro Deus que eu sirva. Não há um outro Deus que eu adore. Não há um outro Deus que eu me esforce. Não há um outro Deus que eu ore. Somente o Senhor, Deus. Nenhum outro Deus me compra. Eu não tenho preço, né? Porque às vezes a gente pergunta qual é o seu preço, né? Tem gente que tem preço. Se Satanás chegasse agora e perguntasse o preço, era capaz de algumas pessoas serem vendidas. se entregarem, né? Se venderem. E Davi está dizendo, não tenho preço. Meu Deus é só um. Então, no versículo 2, Davi diz, ó tu que ouves as orações, a ti virão todos os homens. O Senhor não é qualquer Deus. O Senhor não é igual aqueles deuses de prata, de ouro, deuses de madeira, deuses de imagem, esculturas, que a gente fala e ele não ouve. Não atende as orações, que eles não têm ouvidos. O Senhor não. O Senhor ouve. O Senhor ouve as orações e eu sei que o Senhor está me ouvindo. Eu sei que o Senhor está ouvindo a minha oração. E aqui Davi diz, todos os homens da terra virão até ti por causa dos pecados deles. Todo mundo. E é isso, né? Todos nós vamos até Deus por causa dos nossos pecados. A gente vai até Jesus porque a condição de ir até Jesus é reconhecer que eu sou um pecador. Essa é a condição de eu ir até Jesus. Se eu não reconhecer que eu sou um pecador, por que eu estou indo até Jesus? A primeira condição para eu ir até Jesus é eu reconhecer que eu sou um pecador. E é isso que Davi está dizendo. Todos os homens virão a ti, Deus, por causa dos seus pecados. Aí aqui Davi diz algo lindo. Se prevalecem as nossas transgressões, o Senhor nos perdoa.
Sabe o que Davi está dizendo aqui? O que Paulo diz. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu pratico. É isso que Davi está dizendo aqui. Eu reconheço o meu pecado e eu busco a Deus por causa do meu pecado. Mas ainda assim, as minhas transgressões prevalecem. Eu acabo errando de novo. Eu acabo fazendo mal de novo. Mas ainda assim, Deus me perdoa. Isso aqui não é um incentivo pra gente sair fazendo pecado, tá? Mais pra frente, Jesus diz no Novo Testamento que só há um pecado que é imperdoável para Deus. Somente um. Que é o pecado contra o Espírito Santo. Todos os outros pecados cometidos contra homens, a Bíblia diz que Deus perdoa. Aqui, Davi, no Novo Testamento, né, quando Paulo fala tudo, quando Jesus diz isso, não é um incentivo para que a gente pratique pecado. Não é isso que está fazendo. Não é isso que a Bíblia fala. Ah, não, vai lá e cometa mais pecado, porque Deus vai perdoar seus pecados. Né? Então eu posso pecar adoidado. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Primeiro que a condição do perdão é o arrependimento. O verdadeiro arrependimento. Que a gente já falou, que é diferente do remorso. O verdadeiro arrependimento. E o que acontece é que Jesus, a Bíblia, está querendo dizer o quê? Às vezes, a gente está no caminho de Deus. Às vezes, a gente quer andar com Deus. Às vezes, a gente está fazendo tudo que a gente pode. Mas a gente cai. Como Davi caiu. Davi caiu com Batseba, mas Davi caiu depois de novo. Lembra que depois que Davi caiu de novo, depois de Batseba, Davi caiu contando o povo de Israel. Com censo, né? Que diz que Satanás foi lá jogar lá na cabeça de Davi, né? Incitar Davi para pecar contra Deus. E Davi fez. Davi caiu de novo. E Davi era um homem, gente, ungido. Já tinha a promessa do Messias sobre ele. E ele caiu de novo. E é isso que a Bíblia está dizendo. Quando nós nos convertemos, nós não viramos santos. Nós não viramos perfeitos. A verdade é que a busca pela santidade é diária. Na verdade, é a todo instante, né? Porque no dia você pode cair. Então, a busca pela santidade, a nossa consagração, a busca por Deus, né? Ela tem que ser a todo instante. Não é só domingo quando a gente vai para a igreja. É a todo momento, é a todo instante. É isso que a Bíblia está dizendo. Eu devo buscar a todo instante. Por quê? Porque a santidade não vem em mim. Porque em mim só prevalece as transgressões. Em mim só prevalece o mal, como Paulo disse. Então, o que eu faço para que o bem prevaleça em mim? Buscai a santidade. E é o que a Bíblia diz. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Porque Deus é santo. E nós precisamos ser santos. Então, quando aqui Davi diz, né, que nossas transgressões se sobressaem, mas mesmo assim Deus nos perdoa, não é pra gente ficar praticando pecado adoidado que Deus vai perdoar todo pecado, né? Não. Porque a condição do perdão, como eu disse, é o arrependimento. O que acontece é que se eu sou um sem vergonha e começo a ficar praticando pecado pensando dessa forma, meu coração pode se endurecer. A Bíblia diz, Deus fala, eu endureço o coração de quem eu quero endurecer. E eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. E é problema meu. Deus fala isso e acabou. Quem eu quiser endurecer o coração, eu endureço. Quem eu quiser ter misericórdia, eu tenho. E sou eu que decido. E se eu decido, então, né? Ah, Deus perdoa todos os pecados, então vou ali pecar um pouquinho. Então eu vou lá e peco um pouquinho. Só que a Bíblia diz que Deus não habita no mesmo lugar de Satanás. A Bíblia diz que Deus não divide a mesa com demônios. A Bíblia diz que Deus não divide
o mesmo lugar. Ou seja, quando eu vou lá e peco, Deus já não está mais em mim. Quando eu vou lá e peco, o Espírito Santo saiu. E o que acontece quando o Espírito Santo saiu? A casa ficou vazia. E quando a casa fica vazia, o que Jesus diz que acontece? O demônio que antes habitava nela volta. Ele tenta achar outra casa, não encontra outra casa para morar, ele vai voltar para a casa que ele morava antes. E ele encontrou ela vazia. Ele vendo ela vazia, ele vai lá, porque os demônios, eles são aliados, os demônios, eles não são egoístas. Eles são amiguinhos. Então, o que o demônio vai fazer? Não, eu vou lá chamar mais 7. Vou lá chamar mais uns amigos. E ele volta com um monte. E assim vai enchendo aquela casa de demônios. E Jesus diz, e o estado desse homem é pior do que o primeiro. Porque antes tinha um demônio só, agora tem um monte. Aí ele vai e se arrepende. Ele fala, Jesus, me arrependi do pecado que eu cometi. Se arrepende verdadeiramente. Então, Jesus o perdoa. Porque a Bíblia diz que todo pecado é perdoável, exceto contra o Espírito Santo. Então, Jesus o perdoa. Aí, então, o arrependimento dele foi tão sincero, ele começa a buscar a Deus verdadeiramente. E a casa dele se enche de novo com o Espírito Santo. E esse homem está de novo com o Espírito Santo dentro dele. Aí ele vai e fala, eu vou pecar de novo. Porque se eu pecar de novo, me arrependo de novo, Jesus me aceita de novo, fica tudo certo. O Espírito Santo entra de novo dentro de mim. Ele vai lá e peca de novo. Primeiro que só pelo pensamento dele ele já pecou, né? Jesus diz isso. O Espírito Santo já cai fora. Só no pensamento dele o Espírito Santo já... Quando ele começa a maquinar, o Espírito Santo já cai fora. O Espírito Santo saiu dele. Aí, gente, lembra que tinha 7 demônios dentro desse homem? Tinha um monte de demônio, né? Então esse homem agora tá vazio. O Espírito Santo saiu dele. E vem agora os 7 demônios. Não acharam ninguém para ficar, eles voltaram para a casa que eles estavam antes. E a casa está vazia. E a casa agora tem mais espaço ainda, porque foi limpa pelo Espírito Santo. Então, 7 demônios, cada um chama mais 7. Nem sei quanto eles vai. 7 vezes 7, nem sei, gente. Ele vai ter muito demônio dentro dele. Então, agora tem uma legião dentro desse homem. Eu já não sei mais se ele consegue se arrepender. Agora tem uma legião inteira. E se Deus decidir endurecer o coração desse homem? E ele já não conseguir mais se arrepender. Porque a Bíblia diz que Deus endurece o coração de quem ele quiser endurecer. Se ele quiser endurecer o coração da pessoa para a pessoa nunca mais se arrepender, ele endurece. E a pessoa é condenada. E se Deus decidir endurecer o coração desse homem? Ele vai ser condenado. Ele conhecia a verdade, mas foi condenado. Porque não basta conhecer a verdade. Não basta conhecer a Bíblia. Não basta conhecer a palavra. Não basta nem mesmo só crer. Porque crer, Satanás também crê. Satanás também acredita em Deus. Nada disso vai bastar. E ele vai ser condenado. Mas aqui, Davi está falando sobre o amor de Deus, né? Sobre a gratidão a Deus. Davi aqui, ele não está fazendo uma exaltação para o pecado, mas ele está fazendo um reconhecimento de quem ele é, de que ele não é nada, de que ele é um pecador, de que ele não merece, mas Deus o perdoa. É isso que Davi está fazendo. Davi não está sendo um sem vergonha que fala, vai lá, você pode pecar quantas vezes você quiser. Não, não é isso que Davi está fazendo. Davi está dizendo aqui, olha, Deus ouve a oração de todos os homens e não é porque os homens merecem. Porque a verdade é que no homem só prevalece o mal, mas Deus nos perdoa. Aqui Davi está exaltando a Deus. O homem não é nada. Isso Davi está dizendo, o homem não é nada. O homem é só pecado. Mas Deus perdoa quando o homem se arrepende verdadeiramente. Aí no versículo 4, Davi diz,
Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar até ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Oh, feliz é aquele a quem Deus escolhe. A gente falou sobre isso em Gênesis, né? O Pentateuco de Moisés fala sobre isso, né? O chamado, a obediência e ser escolhido. Abraão, né? Ele foi chamado. Havia um chamado de Abraão. Deus chamou Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela e da casa do seu pai e vá para uma terra que eu ainda lhe mostrarei. E farei de ti uma grande nação. E em ti todas as nações serão abençoadas. Isso é um chamado. Deus havia feito um chamado sobre Abraão. Por isso que a Bíblia diz que todos são chamados, mas nem todos são escolhidos. Abraão foi chamado. Mas o que fez Abraão ser escolhido? A obediência. A obediência ao chamado faz com que você seja escolhido. Não basta ter o chamado. Se eu tiver o chamado e não obedecer ao chamado, não vai adiantar nada. Mas quando eu tenho um chamado e obedeço a esse chamado, eu sou escolhida. Por causa da minha obediência. E aqui Davi diz: feliz é aquele a quem Deus escolhe. Feliz é aquele que obedece ao chamado, porque Deus escolhe a quem obedece. Então, aqui Davi diz: e quando Deus escolhe alguém, Deus faz com que essa pessoa se chegue a Ele. Quando Deus escolhe alguém, Deus se torna próximo dessa pessoa. Uau! Para que então habite em teus átrios, para que essa pessoa passe a desfrutar da presença de Deus. E Deus prepara essa pessoa, Deus tem intimidade com essa pessoa que Ele escolheu. E aqui Davi diz: nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Aquele que Deus escolhe, essa pessoa é farto da bondade de Deus. Deus é muito bom com essa pessoa que Ele escolheu. Versículo 5, Davi diz: com coisas tremendas, em justiça, Deus nos responde. Deus nos responde não é com coisinha boba não, com coisas tremendas. E você fala: uau, Deus é demais. Que Deus é esse? É isso. E com justiça. É justo. É certo aquilo que está recebendo. Deus responde às nossas orações com coisas tremendas. Há uma parte na Bíblia que diz assim, que Deus supera as nossas expectativas. Deus me dá muito além do que eu pedi. E é isso que Davi está dizendo aqui. Deus responde às nossas orações com coisas tremendas em justiça. Ó Deus da nossa salvação. Ó Deus, o único que me salva. É esse Deus que eu busco o auxílio, porque é só Ele que me salva. Quando eu tô angustiado, eu não corro para aquela pessoa, para dinheiro, para isso. Não, eu corro para Deus, porque é Ele que me salva das minhas dores. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. Deus é a esperança de todos, de todo mundo, em qualquer lugar da terra. Deus é a esperança. Até aqueles que estão ao longe, sobre o mar, a esperança deles está em Deus. Não há ninguém que possa salvar senão Deus. A salvação está em Deus, somente em Deus. E não há outra forma de se salvar, né? Não há outro jeito. Ninguém se salva, né? A salvação vem de Deus. Agora eu tô lendo aqui, porque no versículo 5 diz: tu és a esperança de todas as extremidades da terra. Existem algumas pessoas ignorantes, né? Que ficam falando que o cristão, né, a Bíblia, o evangélico, que ele é
primitivo, que ele é ultrapassado, né? Porque a Bíblia, nessas coisas que ela diz, ela fala como se a Terra fosse plana, né? E, gente, pelo amor de Deus, não é isso que tá querendo dizer aqui, não. Aqui é a poesia sob o olhar de quem tá escrevendo, né? O olhar de quem escreve, a Terra é como? É assim, o olhar de quem escreve, mas não quer dizer que cientificamente a Terra é desse jeito. Foi como eu falei lá no tempo de Josué, quando Josué disse que o Sol parou. A gente sabe que não é o Sol que gira em torno da Terra, mas é a Terra que gira, né? Que tem a rotação ali e que vai mudando. Não é o Sol que gira, é a Terra, né? Mas Josué, ele fala do ponto de vista dele. Então, do nosso ponto de vista, gente, realmente, o Sol nasce e o Sol se põe. Mas, cientificamente, eu sei que o Sol não nasce e o Sol não se põe. Mas é no nosso ponto de vista, né? E é assim que é dito, né? A Bíblia, ela é escrita pelo o ponto de vista de quem está escrevendo. Não é um ponto de vista científico, é um ponto de vista de quem está narrando a história. Quem está escrevendo está querendo que a gente visualize o que eles estão vendo. Então, eles vão falar de acordo com o que eles estão vendo. Então, o que eu vejo é o sol nascer, o que eu vejo é o sol se pôr. Mas, cientificamente falando, eu sei que o sol não nasce, eu sei que o sol não se põe, eu sei que o sol está parado, eu sei que cientificamente não é o sol que gira, mas sim a Terra. Mas, pelo meu olhar, quem foi que parou? A Terra? Não, pelo meu olhar, quem parou foi o Sol, né? Então, o Sol está mais tempo sobre a Terra. Então, pela minha perspectiva, quem parou foi o Sol. É isso que acontece, as pessoas não entendem, né? Então, é isso. No versículo 6, diz assim, Davi: o que pela sua força consolida os montes, cingidos de fortaleza. Cingido de fortaleza. Deus, pela sua força, ele torna os montes fortes, né? Os montes cheios de força, né? Você não consegue ir lá e mover um monte de um lugar para o outro, né? Você não vai pegar lá um machado, um negócio. Não, ele é forte, né? Ele é cheio de força. E quem foi que fez isso? Deus. É isso que Davi está dizendo. Versículo 7. O que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. Deus que acalma a tempestade. Deus que faz o barco parar, né? Parar de se mexer naquele nervosismo do mar, né? É Deus, Deus que acalma as ondas, né? É Deus que faz o mar se acalmar. É Deus que faz o tumulto dos povos parar, que faz as guerras pararem. É Deus que dá paz, Deus que dá paz até mesmo para o mar se acalmar. É Deus. Versículo 8. E os que habitam nos fins da terra tremem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Então, aqui o que habitam nos fins da terra, gente, não é que a terra é plana, né? Como eu disse. É os que habitam longe dele. É isso que ele está querendo dizer. Não é só porque o povo que mora aqui perto de mim que conhece esse Deus. Não, até gente que está lá longe de mim que conhece esse Deus também. É isso que ele está querendo dizer, né? Então ele diz, e os que habitam lá longe também, né? Que conhecem esse Deus também. Eles também temem esse Deus. Eles conhecem o poder desse Deus e temem a ele. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Então Deus faz alegre, né? Um dia após o outro, né? A vinda do sol de manhã, a vinda da lua à noite. É Ele quem alegra, é Ele quem torna isso extraordinário, né? Isso é um motivo de gratidão. Tá vendo o olhar aqui de Davi? É aquele olhar que eu falei hoje no início da aula. Como é que a gente tem olhado a nossa vida, né? E é isso que Davi tem feito. Davi tem visto Deus, né? Na lua, quando a lua entra. Davi tem visto Deus quando o sol nasce. E Davi tá vendo Deus em todas as coisas. E é isso que a gente tem que fazer, né? Como eu falei de Albert Einstein, enxergar milagre em tudo. Porque eu prefiro viver enxergando milagre em tudo do que viver reclamando de tudo, né? E é essa questão, é isso que Davi está fazendo aqui, vendo milagre em tudo, vendo Deus em tudo. E a verdade é que Deus está em tudo, né? A Bíblia diz isso, que Deus se manifesta em tudo, na natureza, em nós vemos Deus em nós. É um milagre da vida a mulher gerar, é um milagre da vida a gente respirar, é um milagre da vida, gente. É tanta coisa que a gente olha e vê Deus, né? E é isso que Davi está vendo agora. Davi está parando para ver Deus em todas as coisas. Davi está percebendo que tem muito a agradecer. Versículo 9, Davi diz: Tu visitas a terra e a refrescas.
Deus envia a chuva. Davi está agradecendo por tudo, é isso mesmo. Davi está enxergando Deus em tudo. Davi parou, gente, esse homem estava sofrendo, viu? Esse homem estava sofrendo pra caramba. A gente viu os salmos anteriores dele, né? Mas ele está dizendo agora, Deus, eu te amo, porque é o Senhor que faz o sol nascer, é o Senhor que faz a chuva vir, é o Senhor que faz o monte ser tão forte e inabalável, que vem um terremoto e o monte continua ali, o monte não desmanchou, não sumiu. É o Senhor que faz a onda do mar se acalmar, é o Senhor, Deus. Ele tá vendo Deus em tudo. É o Senhor que criou a borboleta, é o Senhor que criou a arara, ele tá fazendo isso. Então ele fala, Deus, o Senhor visita a terra e refresca ela. O Senhor que envia a chuva para refrescar essa terra. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. O Senhor envia sobre ela o seu rio, que está cheio de água, e manda para ela se refrescar, para ela ficar rica de água. O Senhor é quem prepara o trigo nessa terra. É o Senhor que faz a terra ficar fértil. É o Senhor que faz o trigo dar certo. Eu posso muito bem plantar numa terra super fértil e não dar certo. E vir uma chuva e devorar tudo ali, vir gafanhoto, eu posso fazer isso, vir uma praga e devorar tudo. Quem é que faz dar certo aquela plantação? É Deus. É isso que ele está dizendo, é Deus. Porque eu não vou confiar na terra, a terra é boa. Não, pode vir um gafanhoto e comer. Não, é Deus. É Deus. Deus está em todas as coisas. Versículo 10, Davi diz, Deus, tu regas com muitas chuvas as terras aradas, e elas ficam amolecidas de tanta água. E Deus envia essa água ao ponto de a terra virar barro, ficar molinha, né? É Deus. Uau! Né? Gente, o homem pode ter achado cientificamente a fórmula. O homem pode ter achado qual que é a fórmula da água, como é que a água se forma. O homem pode ter achado isso, né? Porque cientificamente falando, tem como dizer, você consegue saber como é que a chuva se forma, né? Aí vai para a nuvem, aí depois ela se enche, solta a água, e vem um processo, né? O homem pode explicar, mas o homem não pode reproduzir. Não tem como reproduzir. O homem pode explicar cientificamente o que for, mas ele não consegue reproduzir a obra de Deus. Não consegue. Ele não consegue fazer chover. Só Deus pode. E é isso que Davi está reconhecendo aqui. Então Davi diz, com as chuvas o Senhor amacia muito bem a terra, e por isso é que as plantações crescem. É Deus. Não é o solo. Um solo fértil sem água não adianta nada. Quem é que envia água? Deus. Versículo 11. Coroas o ano com a tua bondade. Ai, o Senhor coroa, o Senhor coloca ali a bandeja do bolo, né? A bandeja do bolo é a tua bondade. A bandeja do bolo pro meu ano é a tua bondade, Deus. O que é um ano bom para você? Para Davi, um ano bom é um ano em que ele experimente a bondade de Deus. Só isso. E aqui ele diz, e os teus caminhos, Deus, são caminhos de fartura. Por isso é que eu prefiro andar pelos teus caminhos. Por isso é que eu prefiro te obedecer. Porque os seus caminhos são caminhos de fartura. Versículo 12. Os pastos, Deus, estão cobertos de rebanhos. E os montes, eles se enchem de alegria. Fartura. Nada falta, isso Davi está dizendo. Os pastos estão cheios de rebanhos. Nada falta. A terra canta em alegria. Versículo 13, para finalizar. Os campos cobrem-se de rebanhos e os vales se vestem de espigas, né? E os vales estão cheios ali de plantações. E eles, tanto o campo cheio de rebanho, quanto o vale cheio de espiga,
eles pulam de alegria e cantam, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. E é isso, né? Que a gente aprenda a ter esse olhar de Davi, né? Esse olhar sobre Deus, sobre a vida, né? Porque às vezes a gente fica com um olhar que a gente tem dó da gente mesmo, né? Então que a gente aprenda a ter um olhar de agradecimento, né? Que a gente possa ver Deus em todas as coisas, né? Que a gente possa agradecer, né? Agradecer por tantas coisas. Que a gente não seja igual o povo de Israel, como eu falei agora no início da aula, que durante o início da jornada, aquela coluna de nuvem, aquela coluna de fogo, era um grande milagre de Deus. Aquele maná era um grande milagre de Deus. Mas com o passar do tempo, passou a ser algo comum para eles e já não era mais o suficiente, né? Já não era mais o suficiente para eles agradecerem. Eles queriam mais. Eles começaram a sentir falta do Egito, das comidas do Egito, né? Então que sejamos diferentes desse povo, porque lembremos que esse povo ficou 40 anos no deserto e ele morreu no deserto, essa geração. Portanto, reclamar. Então, que a gente aprenda a agradecer, né? Que a gente pare de reclamar. Que a gente aprenda a olhar para o lado certo, né? Que a gente aprenda a olhar com novos olhos para a vida, né? Amém. Amém. Então, eu vou pôr o louvor mais uma vez para a gente finalizar a aula de hoje, tá, gente? Amém. Mas fui encontrado, fui escolhido.
agora eu vou desconectar o Facebook, Instagram e YouTube, tá bom? Que Deus abençoe. Amém, socorro. Foi pro Instagram, amém. Glória a Deus. Amanhã a gente vai falar sobre o Salmo 68. Gente, é um salmo messiânico, tá? É um salmo extraordinário, é um salmo muito legal. Amanhã a gente vai falar muito sobre Jesus. É um salmo sobre Jesus. Amanhã é um salmo sobre salvação e condenação. Vai falar sobre Jesus. Vai falar sobre aquele que vem nas nuvens. Uau! É um salmo de Davi profético, messiânico, muito legal. Amanhã vai ser um salmo extraordinário. É demoradinho, são 30 e poucos versículos, mas, gente, amanhã a gente vai falar sobre os fins do fim dos tempos, sobre salvação, condenação, sobre a volta de Jesus. Vamos falar sobre tudo isso, tá bom? Então, amanhã, glória a Deus, amém. Salmo 68, tá bom? Amém. Eu vou desconectar o Facebook, Instagram e YouTube, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Até amanhã com a graça de Deus. No Meet eu vou perguntar se alguém tem alguma dúvida.